doutora Marlene pediu desculpas, não teve condição de vir, era ela hoje, nos pediu para que tentássemos substituí-la. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a água. A água, excelente condutora de fluidos. Não é novidade para ninguém, todos nós sabemos que quase 2/3 do corpo humano é formado por água, não é verdade? E mais do que isso ainda, o nosso cérebro humano, 80% dele tem o seu peso constituído de água. Então praticamente somos água. E o que fazemos com as águas do nosso planeta, meus amigos? Cada um de nós já foi um feto, não um feito, um feto que se formou totalmente submerso em um mundo de água. Não é verdade? Água, 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 precisamos da água. Um dia dá uma umidade relativa mais baixa, ficamos todos tossindo, com rinites e por aí afora, não é verdade? Água, água, água. Eu faço novamente a pergunta: o que fazemos com as águas do nosso planeta? Então, para estudar a cura, é importante que nós tenhamos sempre em mente o seguinte, isto aqui. O cientista americano de pesquisas industriais, Robert Miller, e o físico Philip Reinhardt, inventaram 4 instrumentos independentes que são e foram utilizados para quê? Para demonstrar que um pouco de energia emanando das mãos de um médium de cura pode dar início a uma alteração da ligação molecular. Vejam o senhor, da ligação molecular entre o quê? Entre o hidrogênio e o oxigênio das moléculas de água. Alteram. Eu, num curso que fiz alguns anos atrás, na Universidade de São Paulo, junto com o professor Sérgio Felipe, nós fizemos lá uma experiência. Plantamos no mesmo ambiente, sementes iguais, regávamos as plantas com água normal e outra com água destilada e fluidificada. Obviamente que a planta regada com água fluidificada desenvolveu muito mais. Isso foi acompanhado rigorosamente por nós estudantes. Então, veja bem, semelhantemente à médica, como fizeram esses 2 cientistas, essa médica aqui, Justa Smith, demonstrou o quê? Que as irradiações das mãos de um passista podem aumentar o coeficiente de uma das enzimas do corpo, a tripsina ou tripsina. Por que isso acontece, meus amigos? Porque quando os cristais da tripsina são colocados em águas destiladas em um tubo de ensaio, neste momento consegue-se então fazer esta alteração. Tem que se ter, digamos, um equilíbrio, temos que ter uma harmonia em tudo que se vai fazer. Porque nós vamos ver daqui a pouco que a água é extremamente influenciável pelos nossos pensamentos. Então tem que estar num ambiente em que haja a paz, que haja a harmonia e que haja o equilíbrio. E que haja uma conduta, digamos, digna para se fazer a experiência. Continuamos então. As primeiras grandes lições de André Luiz, vindo através de Chico, todos nós conhecemos, vieram através do nosso lar, em que o Chico mostrou os benefícios que nós vamos ver em seguida, que as águas trazem lá no mundo espiritual, lá no nosso lar. Isso, veja, 1943, ele já vai mostrar para nós todos esses benefícios que a água traz. E até hoje o que fazemos com as nossas águas? Orgulho exacerbado. Eu cuidar da água, eu tomar conta disso. Isso é para quem não tem o que fazer. Jogue todas as porcarias na água. Somos nós, seres humanos. Entrem
em vários sites que existem no mundo inteiro. Veja o que é feito das águas, no Mekong, no Rio Ganges, no Tietê e por aí afora, gente. Nós somos literalmente irresponsáveis pelas águas do nosso planeta. Todos nós, seres humanos. Então veja, André Luiz descreveu o Bosque das Águas, entre paisagens paradisíacas da cidade espiritual, entrecortado de grama, entrecortado com árvores, flores perfumadas, árvores frondosas e um imenso rio azul de águas cristalinas. Vejam, meus amigos, um imenso rio azul de águas cristalinas. Era um rio que estava lá só para enfeitar? Não. Veja o que acontecia. O acompanhante, então, de André Lísias explica-lhe que todo o volume do rio é absorvido em caixas imensas de distribuição. Todo o volume entra em caixas imensas de distribuição. E o que é que acontece? Para quê? Destas caixas, elas vão ser servidas para todas as atividades da colônia Nosso Lar. Simplesmente passa na caixa e vai embora? Não. Vocês vão ver quem é que cuida dessas águas. Somos aqueles espíritos mais simplórios? Ao contrário, são os mais elevados que existem na colônia Nosso Lar. E aqui, o que fazemos com as águas? Então vejam, após o uso dessas águas, vai nas caixas, é fluidificada, são colocadas nelas todas as energias necessárias e é distribuída para toda a colônia Nosso Lar. Usada, elas se reúnem novamente. Olha, se reúnem novamente. E após os serviços de regeneração desta água, para onde são encaminhados? Voltam a constituir o rio, que vai prosseguir o seu curso normal. E vem para onde? Aqui, meus amigos, está aí. Rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis aqui para a Terra. Eles não nos poluem. Eles mandam, ao contrário, águas espirituais altamente regeneradas. Por que altamente regeneradas? Porque a água no além, lá, tem uma outra densidade, é mais tênue, pura, praticamente fluídica. E quem é que cuida? Está sob a responsabilidade do Ministério da União Divina. É onde trabalham os espíritos mais evoluídos da colônia Nosso Lar. E nós, na Terra, o que fazemos com a água, meus amigos? É vergonhoso. É vergonhoso. Nós vamos ver o puxão de orelhas que o próprio Lísias vai nos dar já já. Na Terra, ressalta Lísias, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Queremos nem saber para quê. A água está aí, é só eu abrir a torneira, não me falta água. Pergunte a um tuareg que vive no deserto, qual a importância da água? Veja a diferença entre ele e nós, completamente diferente. A água é respeitada, porque não tem, é difícil de ser encontrada. Aqui, no entanto, continua Lísias, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores uma dádiva tão grande quanto esta. É uma dádiva. 2/3 do nosso corpo é água, 80% do cérebro é água. E o que fazemos com a água? Explicou ainda Lísias. A água é o melhor e o mais poderoso condutor de fluidos de qualquer natureza. Seu Lísias falando de lá do mundo espiritual. Por isso, são eles os participantes do Ministério da União Divina, os espíritos mais evoluídos
que promovem a purificação e a magnetização em nosso lar. Já dá para nós irmos percebendo. Vou repetir, a água é o melhor e o mais poderoso condutor de fluidos de qualquer natureza. Dá para imaginar que a água capta tudo que nós jogamos na atmosfera, meus amigos e amigas. Tudo! Coisas boas e ruins. Nós já vimos, todo mundo já conhece essa história. Nós vamos falar daqui a pouco do professor Emoto. Uma vez purificada, então ela vai seguir os rumos diversos, os rumos para todos os institutos, que lá vão magnetizar de acordo com seus elementos específicos e de acordo com seus usos. Fazendo assumir, então, características curativas e características alimentares. Repetindo, características curativas e alimentares. Vocês sabiam que 70% de tudo que nós precisamos para viver aqui na matéria, nós captamos do ar, nós captamos das energias, em especial do sol? E que essas lautas, feijoadas, churrascadas, etc., etc., trabalham para 30% das nossas necessidades. Vocês sabiam disso? Isso quem diz é André Luiz. Após, então, a utilização, os diversos afluentes reúnem-se novamente no grande rio, como foi dito há pouco, que sai das imediações da colônia, levando consigo as características espirituais do local. Imagine, sai de lá trazendo coisas excelentes. E as águas nossas, que terminam de sair de São Paulo, descendo aí no Rio Tietê, Rio Pinheiros, levam coisas excelentes, não é? O que vocês acham? Para nós pensarmos muito, nós desprezamos e maltratamos a água do planeta. Isso vai nos custar caro, meus amigos e amigas. André Luiz ficou desapontado frente ao desconhecimento da importância da água pelos desencarnados. Ficou desapontado. Como? Na Terra nós não damos atenção para isso. Por quê? Então Lisas veio e disse para ele o seguinte: isto ocorre desde há muito tempo, André. Olha aqui, ó, meus amigos. Orgulho exacerbado dos encarnados. Nós estamos mal acostumados. Temos abundância. E nós achamos que vai ser sempre abundante. Que não temos que cuidar desse bem precioso. Quem não tem, como eu citei há pouco, os tuaregues, sabe o que é não ter água. Continua Lísias. Pelo orgulho exacerbados que estimula então o cultivo do poder ilusório. A imperfeição do espírito não permite aos humanos ver claramente os benefícios que são oferecidos pelo Pai Criador. Nós não percebemos. Nós estamos aqui de cabeça baixa, caminhando dia a dia na matéria, correndo, lutando. Óbvio, temos que lutar. Mas só pensamos na matéria. E se nós morrermos agora, como é que fica? Como é que vai ser abrir os olhos imediatamente no mundo espiritual? Vamos ficar desesperados? Vamos nos ver no corpo que nós temos e vamos querer voltar para casa. Vamos querer voltar no trabalho. E ali vamos ficar achando que estamos vivos. Não estaremos. E aí, como fica? Ninguém é daqui. Somos todos do mundo espiritual. Viemos aqui passar férias? Não! Viemos trabalhar, aprender, desenvolver um pouco mais, para que possamos sair daqui mais engrandecidos e fortalecidos do que quando entramos. Aprendemos as coisas do Mestre, aprendemos a nos relacionar, aprendemos a ouvir 2 orelhas e uma boca. Ou falamos mais e ouvimos menos? Como é que nós cuidamos de todas essas maravilhas que o Pai nos dá da natureza? Como é que nós estamos cuidando?
falando da água. Não cuidamos. Continua Lísias. Entre eles, nós aqui, entre eles o que não se cuida, esses benefícios, está a real e especial importância da água. No futuro, quem sabe, disse Lísias, o homem copie os serviços de nosso lar. Será que chegaremos lá, meus amigos? Do jeito que nós estamos hoje, intransigentes, cabeça dura, matando por bobagem, não querendo trabalhar, avançando em cima dos bens que outra pessoa tem, achando que são nossos, que nós podemos simplesmente se apropriar, não levando a sério o amor a Deus e o amor ao próximo. Será que vamos conseguir? Ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor. O amor, como disse o Cristo, amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ou pela dor. A lei do progresso vem como um trator, passa por cima. E nós vamos embora daqui. Não é verdade? Lísias então finaliza a lição sobre a água com muita sabedoria. Ele diz o seguinte: cuidando da água como em nosso lar, então o homem compreenderá que a água, como fluido criador, absorve em cada lar. Absorve o quê? Absorve as características mentais dos seus moradores. Aquela aguinha que está lá no filtro, tudo que nós jogamos, ela está absorvendo. É um fluido, ela é um excelente condutor. A água, continua Lísias, no mundo, André, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Quando a gente toma um banho gostoso, que delícia! Tira a sujeira, mas principalmente tira as expressões da vida mental que estão impregnadas em nós. Vejam vocês. Vou tirar a sujeira porque eu me sujei, transpirei. Não. Isso é o que menos tira, é o que menos conta. O mais importante é isso, a da vida mental, a psicosfera que está em torno de nós. Continua Lísias para André. Será nociva nas mãos perversas a água. Será útil nas mãos generosas. E mais, quando em movimento, sua corrente não só vai espalhar bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina. Para quê? Absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens. Isso foi dito em 1943. Vejam vocês, meus amigos e amigas. Olha que informação preciosa que André Luiz trouxe há mais de 60 anos. Então, além disso, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. A água não é coisa simples, não. É um fluido, é algo que Deus nos dá e que nós temos que agradecer. Temos que, de manhã, principalmente quando formos absorver a água, agradecer. Pai, muito obrigado por essa água que tu me dá. Obrigado por poder manter o meu corpo aqui, que depende desta água. Obrigado por poder manter este corpo em paz, em harmonia, em equilíbrio. Que nunca me falte esta água. Então veja, a recente obra aí que eu falei há pouco do japonês, do Masaru Emoto, traz resultado das pesquisas feitas por ele. Infelizmente, como eu tive que preparar isso agora correndo, eu não consegui captar as imagens, mas tenho que conseguir achar uma. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, durante 8 anos consecutivos, ele recolheu amostras de água em várias partes do mundo.
viajou, quer dizer, 8 anos consecutivos, colhia as águas em diversos lugares, procurando detectar as suas características e os elementos que a influenciam. Ele foi estudar para valer isto. Em que consistiu então essa pesquisa, meus amigos e amigas? Foi isso aqui, ó. Basicamente na colheita da água, levá-la ao ponto de congelamento e observá-la logo depois em um microscópio de campo escuro. Nas suas experiências, ele submeteu a água à ação de pensamentos, palavras e atos. E a conclusão que chegou foi idêntica da revelação descrita por Lísias. Ou seja, o que ele descobriu? A água é uma excelente condutora de pensamentos, palavras e atos. E provou isso para nós. Foi o que eu disse há pouco, que eu consegui uma imagem. Mas isso aqui é importante, meus amigos. Guardem isso. A água é uma excelente condutora de pensamentos, palavras e atos. Quando ele viu, o Masaru Emoto, que quando ele dirigia palavras ou pensamentos positivos à água, tais como muito obrigado, amor, ou submetia aquela água ali à sua frente no laboratório, a música suave, o que é que acontecia? Constatava que no exame microscópico a presença de cristais muito bonitos, bem estruturados, os clusters. Se fosse ao contrário, quer dizer, se dirigisse a um jarro d'água pensamentos ou palavras más ou negativas, tais como eu vou te matar, ou o nome de alguns personagens históricos reconhecidamente mal, o que acontecia com a água? Depois do congelamento dessa água, os cristais não se formavam e o aspecto era bem feio, era horroroso ao microscópio. Pois não. Mas essas fotos estão no documentário Quem Somos Nós. Tem. Tem Tem vários. Ele mostra, ela conta, né, sobre a influência dos pensamentos. Exatamente dele. Masaru Emoto. Quem Somos Nós tem lá. Tem sim. O seu livro tem inúmeras fotos que elucidam o que falamos. Mas eu consegui ainda, deu tempo de eu pegar um exemplo. É isso aí, olha. Essa aí ele falou, obrigado. Nesta água que estava à sua frente, ele falou com muita vontade, com muita atenção. Obrigado, obrigado. Congelou a água, olha aí, olha os cristais, olha a harmonia. Eu não consegui pegar, mas tem outras que ele fala a palavra Hitler. Ficou uma coisa maluca, totalmente horrorosa. Pegou água poluída, também não tem forma nenhuma, os cristais não se formavam. Impressionante. Então veja como a água é uma excelente condutora de pensamentos e atos nossos. Precisamos tomar muito cuidado. Pois não, Cabral? Ele tem que falar, obrigado, falar Hitler. É a emissão dele que está estruturando essa molécula. É a emissão do pensamento dele, é o sentimento dele. Eu não saberia explicar o que é que estaria estruturando, se é o pensamento dele, ou se isso está pendente, está em suspensão em torno de nós, os acontecimentos, e que realmente leva a água a esta configuração. Se alguém souber, por favor, estou à disposição e gostaria de ouvir. Aqui com palavra também tem. São palavras escritas sobre a... Tá. Então, mas o que... sim, ele me lembrou de um fato importante. Não é só falar. Com palavras também escritas e colocadas junto da água, automaticamente ela também se acha esses caminhos. Eu tinha esquecido disso, ele tem razão. Então não é bem do seu pensamento. Fala, senhor. Vamos lá. Tentar dar um pitaco. Mas aí, quando eu escrevi e coloquei sob o jarro, o copo d'água, queira ou não queira, eu sei o que eu estou colocando.
Então meu pensamento está ali também. Acabamos de dizer que é condutora de pensamentos, atos. Então ele cabe. Então está certo. Nádia, Pois eu não, acho Sandra. que além do pensamento é o sentimento. Sentimento é o mais importante. Lembra que eu falei? Ele falou obrigado com muita reverência. Envolvido, o sentimento estava para valer. É isso mesmo. Pois não, Isis? Mas você falou que a água, ela absorve aqueles fluidos do ambiente, do Tudo. pensamento. Isso. Eu fico imaginando uma situação, por exemplo, um exemplo, um enterro, na casa de uma pessoa em que o fluido não é bom, em que o ambiente é pesado, e a pessoa, não sei, ela, sei lá, não tem coisas boas dentro do coração dela. E aí no momento, por exemplo, em que eu vou tomar um copo d'água, você acha que essa água pode ser contaminada pelos pensamentos da família? Ela estará sempre contaminada ou estará sempre repleta daquilo que a família fala, pensa e age. Então eu não devo tomar água. Não é isso. Você esqueceu que você tem as suas defesas? Se for assim, você vai morrer de sede, então. Não vai poder tomar água em lugar nenhum. Então, veja, Também pensar coisas boas. sintonia, que disse a nossa amiga aqui. Onde estiver o teu pensamento e a tua vontade, vai estar o teu coração. Então você tem que ter as suas defesas automaticamente. Não sintonize. Busque Deus No sempre. trabalho também, por exemplo, né, quando tem aquela energia meio carregada, então eu posso também pensar que aquela água vai ser muito boa para mim. Lógico, depende daquilo que você quiser. Você que vai trazer para você com os teus pensamentos. Você pode neutralizar aquilo. Agora, se você entra na mesma sintonia, aí não tem jeito. Tá bom? Vamos lá. Só lembrando, segunda-feira, toda vez que eu dou aqueles recados, o que eu falo da água fluidificada? Quando estiver acabando, recomponha a garrafa com água nova, mentalize Jesus, faça uma prece. Por quê? Os remédios, eles permanecem lá. Só que no momento que a gente está fazendo a prece, enquanto enche novamente a garrafa, obviamente que nosso espírito guardião está ali fluidificando aquela água para nós. Então, quer dizer, não adianta simplesmente encher e ter logo. Não, não é assim que funciona, né? Por isso que sempre, toda segunda, a gente repete isso. Alguma pergunta a mais? Pois não. Eu não me lembro onde eu li, mas foi em algum livro kardecista que a água para ser. Ai, Não. A água para ser fluidificada, Sim. que deverá ser a temperatura ambiente. Não há necessidade. Não há necessidade. Então ela lembrou o livro Diálogo com a Sombra. Não há necessidade. Eles Quer têm dizer, dificuldade em fluidificar quando a água quando a água estiver gelada. Sim. Agora eu te pergunto, coitados dos esquimós. Nunca que vai fluidificar. Não vai fluidificar nunca para eles? Coitados deles. Eu fiz um curso com o Dr. Sérgio Felipe e ele falou, né, nessa aula que a água tem uma energia própria, que inclusive eles fizeram experiências de imantar essas águas, né, e algumas desviam o curso, porque algumas não querem ser aceitas essa imantação. Eu não me lembro no curso que eu fiz junto com ele, não me lembro desse fato. Eu só me lembro que, além do que nós falamos, que realmente quando é fluidificada a água, existem alterações físico-químicas na água. Isso eu me lembro bem. Mas desse detalhe que ela não aceita imantação. Tem uma energia própria e que eles perderam vários galões porque ela não aceitou essa imantação. Eu acho que merece um estudo mesmo, sabe por quê? Veja, aqui na realidade é uma imantação que ela está recebendo, com o meu pensamento. Muito obrigado, e deu isso aqui. De repente eu começo a xingar, falar palavrões para ela se imanta.
Ela capta esse magnetismo nosso. Ele falou que ela tem energia própria. Que eles perderam alguns galões de água porque ela não aceitou essa imantação. Bom, isso vem um pouquinho contra isso que nós estamos vendo aqui. Então, veja, nós vamos ter que estudar um pouco mais. Interessante. Podemos imantar positivamente ou negativamente. Isso. E o reflexo vai ser coincidente ao pensamento da pessoa que está no ambiente. Se for negativo, vai ser negativo. Agora eu pergunto, para que pensar negativamente num ambiente quando se trata de uma água fluidificada? Nós temos como ensinamento que ela é resultado dos espíritos num trabalho de solucionar problemas e trazer condições a nós. Mas o grande problema, Walter, é que como nós somos excessivamente ligados à matéria, nós esquecemos disso e continuamos ligados à matéria, jogando essas energias com ela. Mas aí é que está. Depende de. Depende de cada um. Eu posso jogar e ele pode não jogar. Então, mas a maioria de nós jogamos por quê? 2/3 da população, quando dorme, vai para baixo. Se completar. Precisamos chamar a atenção desses 2/3 que pensam assim, para corrigir a forma de pensar. Meu caro, Jesus fez isso há 2000 anos. E nós não mudamos ainda. Quem sabe? Vamos lá, vamos insistir. De repente a gente chega lá. Quem sabe nós seremos alvo de também ser crucificado por causa dessas verdades. Vamos ver. Alguma pergunta a mais até aqui? Mas essa história da água, ela dá muito pano para manga, né? Dá. Porque cabe-se muito. A água é é condutor universal, né? Solvente universal, água é tudo. Agora, eu não sei, aí é uma opinião minha. A água não pode ter pensamento próprio, energia própria. Se eu coloco uma água para ser fluidificada, primeiro, não sou eu que estou fazendo absolutamente nada. É um plano espiritual. Não quer dizer que ela se revolta contra o plano espiritual, não quero e acabou. Teria raciocínio. Precisamos, por isso que eu disse, merece um estudo, mas não faz. Não tenha dúvida. O único que se tem é esse. Então, o único que nós temos é o Emoto. Então, merece comprovações, merecem estudos mais profundos. Então, veja, nós, em termos científicos, estamos engatinhando ainda. Tal ponto que a MESP fez um convênio aqui com o Grupo Espírita Carvalho Schutter e que às quintas-feiras são os médicos que dão continuidade no trabalho, visando o quê? A implantação de um método de pesquisa científica. Que vamos ter resultados aqui, meus amigos. 1 ano, 2, 3, não sei, mas que vamos ter. Tá bom? Se tudo na Terra está em transformação, é a razão que, né? Tudo está em transformação, com certeza. A água também está. Vai haver mudanças para cada vez melhor, de acordo com a evolução de um todo, acredito nisso. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Então, continuando. André Luiz, então, antecipou, como eu disse há pouco, em 60 anos, o que esses estudos estão começando a demonstrar. O Emoto fez esse estudo. Cadê os outros que poderiam fazer? O campo está aberto. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Mas como nós somos efetivamente ligados excessivamente à matéria, muitos de nós vão pensar, quanto eu vou ganhar para fazer isso? Nada. Se depender de ganhar, está ferrado. Não vai ter nada. Então tem que ser espontaneamente, meus amigos. Tendo em vista a percentagem da água que entra na constituição do organismo físico, então pode-se avaliar melhor agora quanto esses fluidos que o atingem pode beneficiar ou prejudicar. Então veja, os fluidos que nos atingem, nós agora podemos já começar a pensar quanto isso vai me influenciar positivamente ou negativamente. Os neuropeptídeos, os hormônios que nós colocamos na corrente sanguínea. As células têm um receptor, está lá aberto. Ela vai captar, se confere o modelo, ela pega. Agora, o que nós estamos jogando lá? Positivo ou negativo? Depende de nós.
depende de cada um de nós. Joguemos, então, dentro da nossa corrente, coisas boas. Por isso, Cristo foi fantástico. O que ele disse? 2 palavrinhas. Além de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Orai e vigiai os pensamentos. Por isso mesmo, essas pesquisas vêm reforçar e incentivar um hábito das casas espíritas, que é fornecer água fluidificada, energizada para os usuários do passe. É por isso que nós temos as águas fluidificadas, para dar continuidade nos nossos tratamentos. Vou fazer um parênteses aqui. Lembrem-se do nosso querido Chico, quando ele ia pregar embaixo da ponte, lá em Uberaba, não tinha nada para levar. O que ele levou? Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo? Obrigado pela correção. O que ele levou lá? Água. Água. As pessoas que iam receber água, nossa, água, isso aí não serve para nada. Depois de fluidificada, todos ficaram satisfeitos. Lembra do Lísias? Propriedades alimentares? Está aí, meus amigos. Normalmente os doentes fluidificam as garrafas de água no centro em um ambiente de preces e passes e as utilizam durante a semana como parte do tratamento. Mas nós só fluidificamos água no centro? Não. Onde mais? Que jeito? Em que momento? Na hora do Evangelho no lar. Porque naquela hora, naquele momento, nós estamos em união com os espíritos. Nós estamos em união com o mundo espiritual. Então nós podemos estar aptos a receber energias positivas naquela água. Certo? Então ambos, água magnetizada e passes, constituem-se na chamada fluidoterapia. Ela traz inúmeros benefícios para cada um de nós que está sendo submetido a elas. São mensuráveis ou não? Eles têm trazido benefícios na comunidade. Tá certo? Você pode medir ou não pode medir. Depende, cada um de nós é que vamos ver. Melhorei ou não melhorei? Como eu estou ligado? Eu ingeri com o firme propósito de me curar? Me dá aí uma aguinha. Pum. Não, essa não vai resolver. Maita. Pois não, João. Estava calado até agora. Eu vou falar um fato que ocorreu há muitos anos atrás em minha família e meus irmãos, né? Porque quando eu comecei na casa espírita, a maioria dos meus irmãos foram contra. E aí tudo bem. Um deles, há muitos anos, estavam passando mal. E ele já tinha um pensamento maldoso. Eu, inocentemente, peguei água fluidificada e fui dar para ele. Com um pensamento fortíssimo que ele estava. Conclusão, a água não fez bem. Ele saiu me criticando, dizendo que a água, em vez de melhorar, piorou. Você vê. Você percebeu? Olha onde só. estiver o teu pensamento e a tua vontade? Exatamente. Eu vou receber uma água fluidificada, você cuida de macumbeiro. Exatamente. Você não toma de jeito nenhum. Resultado, fez mal mesmo. Vai fazer mal mesmo. Exatamente. Para você ver que realmente há uma reação completamente. Existe. Eu tomo a água, não me faz mal. Ele tomou a água e saiu criticando você. Pô, vai você deu fazer água mal. que me fez mal. Vai ser fazer lógico mal. que vai fazer mal e vai fazer muito mais. Então, para isso. Precisamos tomar muito cuidado. Tá vendo? Ela é condutora de tudo que nós pensamos. Então, durante o tratamento espiritual, devemos sempre lembrar ao beneficiário o valor da água fluidificada, estimulando o seu uso. Estimulando o uso. Então, uma outra coisa que nós devemos lembrar também, é só lembrar, o sopro curador é empregado comumente no mundo espiritual como um instrumento de cura. Não é verdade? Todo mundo sabe que já estudou a doutrina espírita, sabe que
ele realmente é um grande instrumento de cura. Mas quem aplica? Lá no mundo espiritual. São técnicos que vivem no rigor e disciplina, procurando conservar a pureza da boca, certo? E a santidade das intenções. Nós estamos falando em pensamentos. Adianta muito nós aqui soprarmos, mas soprar porcaria. Como é que fica? Igual o quê? Igual o lobo mau, tá bom. Veja, nós temos que realmente, por esta razão, não é utilizado ainda o sopro regularmente no nosso meio. Entre os encarnados, ainda causa estranheza e é muito pouco utilizado, não é verdade? E vai demorar um pouco ainda, porque o nosso nível evolutivo não permite que nós façamos esse tipo de utilização dessa cura. Há muita perda de tempo com futilidades e preconceitos ainda aqui na matéria. Mas o mais importante de tudo, o que é? Nós estamos com a nossa boca equilibrada? Nós estamos com as intenções de pensamento equilibradas? Como é que nós estamos? Esse é o problema. Esse é um problema sério. Eu já presenciei em outras casas que eu já passei, não foi aqui, quantos passistas ex-passista masculino gostavam só de dar passe em mulheres. Onde é que estava o pensamento desse passista? Isso traz algum resultado positivo? Nenhum. Pura perda de tempo. Há muita perda de tempo com futilidades e ainda preconceitos também aqui na Terra. Então vai demorar um pouco, gente, para nós usarmos o sopro como cura. Mas veja, por que nós falamos em sopro curador? Não se fala no sopro divino. Deus não deu o seu sopro para nos trazer, digamos, o equilíbrio, a paz, o sopro de vida. Então, por que não utilizá-lo? Vamos utilizar, mas não ainda. Estamos longe. Entre aspas, 2057 estaremos em regeneração. Provavelmente eu não devo estar mais aqui. Mas, com certeza, o bem vai predominar sobre o mal. Então, é provável que já estejamos usando o sopro como cura. Não é verdade? Porque muitas coisas vão acontecer. Um dia vamos chegar lá, com certeza. E só uma imagem para a gente lembrar do mestre que está aí à nossa inteira disposição. Há 2000 anos desceu do mais alto da espiritualidade, deixou o seu comando da nave Terra, veio para cá, encarnou, usou um corpo denso, grosseiro como este, conseguiu ficar nele 33 anos, ensinou, exemplificou. E o que fizemos até hoje com este ensinamento? E ele voltou e disse, antes de voltar, eu vou ao Pai e mandarei o Consolador, para que aquelas coisas que vocês não compreendem ainda, possam compreender lá na frente. E veio o Consolador. E continuamos iguais, meus amigos. Continuamos iguais. Alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria de deixar mais acalorado isso um pouco. Vai, só para